Gente abençoada do Senhor Jesus de Nazaré. É uma satisfação falar com vocês através desta mídia. Quero mais uma vez agradecer a Deus por tua vida e pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez meditarmos na poderosa palavra de Deus. Nesta oportunidade eu peço a Deus que conceda ao teu coração o poder e a capacidade de internalizar a preciosa palavra do Senhor. Quero nesta oportunidade falar de um assunto bastante espiritual e que envolve uma ação do inimigo em uma esfera espiritual invisível. Às vezes você não percebe a influência do mal atuando para produzir algo terrível à tua volta, produzindo algo diabólico em volta da tua vida, da tua família, da tua casa e de tudo que está ligado a você. Eu quero falar de uma das preocupações do salmista Davi. Quando você começa a meditar nos salmos, você vai ver que o salmista começou a observar e olhar para o opróbrio e o desprezo com um olhar clínico e espiritual. Como se o salmista enxergasse além da vista, mas uma visão espiritual que vai muito além da vista, aquilo que você vê naturalmente. Os acontecimentos que você acaba presenciando, acaba vendo com as vistas. Mas o salmista, agora ele está além da vista, ele está olhando com os olhos espirituais e ele começa a enxergar agora, penso eu, por intermédio do Espírito de Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, uma ação diabólica, uma ação espiritual, ainda que esta força espiritual use de pessoas, colocando palavras na boca de pessoas, influenciando comportamentos, influenciando atitudes, mas sempre usando pessoas. E eu acho que aqui que é o ponto crucial onde muitos que professam a fé em Jesus têm muitas dificuldades de compreender que existe uma força espiritual atuando por trás da nossa vida na Terra. Porque é difícil você encarar que esta influência espiritual possa estar influenciando até mesmo pessoas que estão do teu lado, pessoas que estão próximas de você. Mas é só você olhar para o episódio que envolveu Pedro e Jesus. Quando Pedro disse que Jesus não iria morrer, e Jesus repreendeu não a Pedro, mas a influência espiritual, a força espiritual, a ação de Satanás na vida de Pedro naquele momento. Pedro estava possesso? Não, Pedro não estava possuído por Satanás, mas ele estava sobre uma influência espiritual, uma força, um poder espiritual das trevas. Isso é tão verdade que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Percebe que o Senhor não repreendeu a Pedro, mas repreendeu Satanás, que estava influenciando, que estava colocando na mente de Pedro algo que era espiritual. Era tão espiritual que aquele episódio que o próprio Senhor Jesus repreende Satanás, que estava influenciando Pedro a ter aquela atitude e proferir aquelas palavras. E eu quero falar sobre esta força espiritual que tem causado prejuízos na vida de alguém. Quando o salmista Davi, ele ora em um dos seus salmos e ele diz em sua oração ao Senhor:
honra-me com a tua honra. A palavra honra no hebraico significa peso. O salmista está pedindo a Deus que dê peso à vida do salmista, que dê peso. Dar peso à vida de alguém é tornar esta pessoa importante, é dar honra a esta pessoa. A sua presença é notada, o que ele fala é levado em consideração, e onde ele coloca as mãos, há um poder sobrenatural, uma força sobrenatural, oriunda de Deus, oriunda do Espírito Santo, a quem o Senhor nosso Deus atribui a sua honra. Deus tem o poder de dar ao homem honrarias, mas existe uma força contrária a esta honra, que ela vem produzir vergonha, desprezo, ela produz algo terrível na vida das pessoas. E é sobre isto que eu quero falar nesta reflexão. Para tal, eu queria utilizar do Salmo 119, versículo 22, que diz o seguinte: palavras do salmista Davi. Afasta de mim o opróbrio e o desprezo, pois observo os teus testemunhos. Já no Salmo 119, versículo 39, o salmista diz: desvia o opróbrio que temo. Mas por que o salmista temia o desprezo e o opróbrio? Qual era o receio do salmista Davi? A grande verdade é que o salmista agora, ele não só está enxergando com uma vista as coisas naturais da vida terrena, não. O salmista agora está muito além da vista, ele está vendo com uma visão espiritual que esse desprezo, que o opróbrio é algo de Satanás, é uma força espiritual que age para destruir, para levar uma pessoa ao isolamento total, ao desprezo, a ponto que aonde quer que ele esteja, ele sempre será esquecido, ele sempre será deixado de lado, ele sempre será ridicularizado. Sempre haverá pessoas que vão tratar ele com certa atitude negativa. Pessoas que vão ser rude com ele. E se você não for guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, você terá muita dificuldade de ter discernimento se isso é um comportamento natural das pessoas ou se é uma ação espiritual. Mas o salmista Davi, ele começou a tratar isso como uma ação espiritual. Não importa e não importava no caso do salmista Davi, seja o que for que o salmista fizesse, ele sempre seria tratado com desprezo. Ainda que ele conquistasse grandes batalhas, mesmo assim o salmista seria tratado com desprezo, com opróbrio. Porém, agora o salmista está orando a Deus: afasta de mim o opróbrio e o desprezo, pois observo os teus testemunhos. Ou seja, o salmista Davi está invocando o poder e o testemunho da palavra de Deus ao seu favor. E ele pede a Deus que o livre desse desprezo e deste opróbrio. Aí vem o salmista no Salmo 119, versículo 39, e diz: desvia o opróbrio que temo. Então agora o salmista está deixando claro que ele teme esse tipo de influência maligna. Ele teme esse tipo de ataque diabólico, esse tipo de ataque satanista, esse tipo de ataque de Satanás. E eu quero que você entenda muito bem isto. Talvez você possa pensar: mas eu sirvo a Deus, sou dizimista, vou nas reuniões, eu oro, consagro. Poderia eu estar sobre alguma influência espiritual a ponto de fazer algo sem perceber? A grande verdade é que todos nós sempre estamos sujeitos a isto. Enquanto nós vivermos neste mundo,
Enquanto nós estivermos nesta carne que está sujeita às inclinações e às suas paixões, é por este motivo que o Senhor diz: sujeitai-vos ao Espírito de Deus e vocês não satisfareis os desejos da carne. A carne tem os seus desejos. A palavra do Senhor diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então há um combate. A carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. O lado que você der maior vazão, certamente é o lado que irá dominá-lo. Porém, o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 22, ele agora está vendo com os olhos espirituais, com uma visão espiritual, que este opróbrio e este desprezo não é simplesmente o fato dele ser o rei de Israel ou ter conquistado batalhas, vencido o gigante Golias, não. O rei Davi é um profeta de Deus. O rei Davi é um escolhido de Deus. Este homem, enquanto vivia, ele foi escrevendo os salmos. Os salmos começam a ser escritos em paralelo aos acontecimentos da vida de Davi. Muitas vezes Davi recebe revelação em meio à angústia e perseguições. Porém, Davi, em meio a essas revelações espirituais, ele recebe uma revelação da parte de Deus e ele ora a Deus, invocando o testemunho da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, para ficar livre do opróbrio e do desprezo. Para isso é muito importante que você entenda o que significa o opróbrio e o desprezo. E por que o salmista Davi estava temendo o opróbrio. Quando nós vamos para os Salmos 42, verso 10, o salmista diz que o opróbrio é como um esmagamento de ossos. Esta força espiritual, ela é tão diabólica, ela é tão opressiva, que o salmista compara esta força opressiva a um esmagamento de ossos. Olha, você imagine para esmagar ossos, quanta força aplicada neste evento, neste sentido, a ponto de esmagar os ossos. Não é qualquer força, não. É uma força bastante ativa, é uma força aplicada com o intuito de destruir, de esmagar de forma terrível e diabólica os ossos. Então o salmista no Salmos 42, 10 diz: como um esmagamento de ossos é o opróbrio. Aí ele continua dizendo: meus adversários me insultam, enquanto eles dizem continuamente para mim: onde está o seu Deus? Então o salmista Davi foi capaz de discernir, de ter entendimento que estes insultos, essa força, essa opressão, não é simplesmente uma atitude de um homem que não era simpatizante de Davi. Não é porque Davi se tornou um verdadeiro guerreiro. Não. O salmista Davi, ele é rei, mas foi um rei escolhido por Deus. Ele recebeu a unção de Deus. O salmista Davi era rei, mas também era um profeta de Deus. Era um homem de Deus, um homem que recebeu grandes revelações da parte do Espírito de Deus. Então ele diz: olha, este opróbrio é um esmagamento de ossos. Este mesmo homem diz que esta influência espiritual, ela produz também insultos. Às vezes você é insultado na igreja, você é insultado na empresa, você é insultado na sociedade onde você está inserido, você é insultado a todo instante. E você às vezes se pergunta: que problema tenho eu? O que eu tenho feito para essas pessoas para ser tão insultado, para ser tão desprezado desse jeito?
para ser tão ridicularizado, para que eles me tratem com certa, vamos dizer assim, de forma rude. Mas o problema não está em você. Não. O problema está que você está sobre um ataque espiritual. Você está sobre um ataque, uma influência espiritual. E talvez esta influência espiritual seja algo familiar. Tem casos que o pai foi rejeitado pelo pai e pela mãe, foi criado de qualquer jeito. Então este espírito familiar de rejeição já vem reinando na família. E talvez você esteja sobre esta influência, mesmo servindo a Deus, e somente agora Deus está te dando discernimento para que através do sangue de Jesus, para que através da sua palavra você possa quebrar este laço. Você precisa ter o discernimento qual é o ponto de conexão que está te ligando a esta condição. Qual é o ponto que está te conectando com este mundo espiritual, com esse ataque espiritual. Mas hoje o Senhor está nos dando a sua palavra para que você tenha o poder, em nome de Jesus, de quebrar este laço das trevas, de romper esta conexão no sangue de Jesus. No nome de Jesus, quebrar esta corrente, esta influência, este mal que causa só prejuízo e transtorno. Às vezes você faz algo tão extraordinário e não consegue ver resultado nenhum. Parece que ninguém nota, parece que ninguém percebe, mas na verdade é que existe uma força espiritual, a força espiritual que está atacando a tua vida, a tua existência. Há um desprezo total, este opróprio, ele está sobre você para destruir a tua vida, para destruir a tua imagem, para destruir o teu nome, para destruir a tua existência. É viver como se não existisse, é falar como se alguém nem escutasse, é estar presente como se estivesse ausente. Esta força ataca de forma tão terrível e tão sutil que você terá muita dificuldade se não for pelo Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, de ter discernimento que você está sobre um ataque espiritual. E o salmista Davi descobriu isso. No Salmo 119, versículo 39, ele diz: desvio o próprio que temo. Ele temia isso. E ele ora nesse sentido, pedindo para que Deus venha desviar, que Deus venha fazer cessar esta influência, que Deus venha aniquilar este poder e esta força diabólica e espiritual. Então o salmista no Salmo 119, versículo 22, ele diz: afasta de mim. O verbo que o salmista usou é a palavra hebraica galéu. A palavra galéu significa remover, rolar, fazer passar ou fazer cessar. Então o salmista começa a sua oração orando a Deus que venha remover dele. Olha bem como isto é sério. O salmista diz: afasta de mim. Ou seja, afasta de mim, venha remover de mim esta força espiritual, este poder espiritual que tanto me aflige, me oprime, esta força espiritual que produz as pessoas que estão à minha volta, tudo que está ligado a mim, ao desprezo e o opróbrio. E o salmista ora a Deus para que Deus venha remover esta condição. Esta é uma condição. Aí talvez você fique pensando: ué, mas eu sou salvo? Sim, você é salvo, mas você está sobre um ataque espiritual. Você está sobre uma condição espiritual que precisa ser quebrada. Você precisa usar da palavra de Deus. Você precisa usar do sangue de Jesus. Você precisa declarar o poder que há no sangue de Jesus.
Mas como você vai lutar se você não se você sequer tem ideia, sequer você sabe se está ou não sob influência? Comece a notar a partir de agora. Você já percebeu que você chega num lugar e é tratado com desprezo? Você chega numa roda de amigos, está todo mundo sorrindo, contando história. Quando você chega, parece que acabou o assunto. Lá no emprego, ninguém conta com você para nada. Você é tratado com desprezo. Eles sequer se lembram do seu nome para convidar para qualquer uma reunião estratégica de trabalho. Não. Você acaba sendo envolvido de tudo que está acontecendo até por uma questão de obrigação. Às vezes eles te envolvem porque precisam te envolver, mas não que eles quisessem te envolver. Então é isto que o salmista vinha sofrendo. Não importava o que o salmista fizesse, de bom ou de ruim, ele estava sobre um ataque espiritual, ele estava sobre um ataque maligno, e este ataque contaminava tudo que estava à sua volta, todas as pessoas à sua volta, que estavam mais vulneráveis a esses ataques de Satanás, e o salmista era tratado com desprezo e opróbrio. E ele ora: afasta de mim o opróbrio e o desprezo, pois observo os teus testemunhos. Ele invoca agora a palavra de Deus ao seu favor. Ele diz: eu sou um seguidor, eu sou um cumpridor, eu te sirvo, eu observo as tuas palavras, eu guardo as tuas palavras, eu vivo as tuas palavras. Então afasta de mim, Senhor, este opróbrio e o desprezo. O salmista, ele diz: afasta de mim o opróbrio. O que seria o opróbrio? A palavra hebraica repa para opróbrio significa desgraça. Volto a falar, opróbrio. O termo hebraico é repa. Significa desgraça, reprovação, vergonha. Significa ser tratado com certa ignorância, com certo desprezo. É alguém que é rude com você. Porém, a palavra repa também significa censura e desprezo. Você presta atenção que você já notou que sempre é censurado, que sempre é tratado com desprezo. Às vezes você é tratado com desprezo pelos próprios irmãos de sangue, pela própria família, pelos seus amigos mais próximos, seus entes queridos, você é tratado com desprezo. Aí você fica: puxa vida, mas eu sempre trato eles com amor, com respeito, e sou sempre tratado desse jeito, com desprezo, sou sempre envergonhada, sou sempre reprovada. A verdade, o problema não está em você, ou nos seus amigos, ou nos seus familiares. Todos estão sobre um poder e uma influência espiritual terrível. Este poder, ele suprime, ele oprime, ele achata as pessoas. Este poder, ele tem poder de influenciar as pessoas a ter atitudes como a de Pedro. Você olha para Judas, ele não estava possesso. A palavra de Deus diz exatamente o momento em que Satanás entrou em Judas. Mas ele já estava sob a influência de Satanás. Todavia, é isto que acontece no nosso dia a dia. Esse desprezo, esta vergonha, essa censura que as pessoas sempre procuram agregar a você, é um ataque espiritual. Você precisa ter discernimento e começar a orar para Deus quebrar, para Deus anular, para Deus destruir no sangue de Jesus estas obras malignas. A palavra hebraica repa, que significa reprovação, ela também significa descansando na condição de vergonha e desgraça. O que seria descansar? Significa que você está
parado, que você está continuamente sobre uma condição de vergonha e desgraça. Quando cessa essa condição? Quando você clama o sangue de Jesus, quando você clama o poder do nome de Jesus, quando você declara no poder da palavra de Deus que seja quebrado todo ponto de conexão, seja espíritos familiares, seja maldições hereditárias, seja o que for, pontos do passado que ainda está ligado ao teu presente, mesmo você indo na igreja, mesmo você participando das reuniões de orações, mesmo você sendo dizimista, ofertante, mesmo sendo um estudante da palavra de Deus, você precisa declarar. Lembra de Jesus quando foi tentado por Satanás? Ele rebateu todas as tentações com o poder da palavra de Deus. Você não pode combater aquilo que você sequer conhece. Você não pode determinar pelo poder da palavra de Deus, seja desconectado tudo aquilo que está te conectando ao mal, às trevas. Se você sequer tem ideia que você está conectado a isso, você olha para todos os acontecimentos à sua volta e trata com naturalidade. Você já acostumou ser tratado com desprezo. Você já acostumou ser tratado com indiferença. Você já acostumou ser censurado. Você já acostumou com este rótulo que você sequer percebe que existe uma força maligna, diabólica, que está influenciando as pessoas, que está te condicionando a uma condição. É por isso que a palavra hebraica significa descansando na condição de vergonha e desgraça. Você já aceitou esta condição de desprezo. Olha, é mais ou menos assim. Todo mundo faz alguma coisa, bomba. Todo mundo faz algo, acontece. Você põe a mão, nada acontece, ninguém nota, ninguém aplaude, ninguém te elogia, ninguém reconhece o teu trabalho. Aí você se pergunta, será que eu sou tão desprezível assim? Não, você não é desprezível. O grande problema é que você está sobre um ataque espiritual. Você está sobre uma influência espiritual, que talvez você não seja o ponto de ligação, talvez seja alguém da sua família, talvez seja seus pais, talvez seja seus irmãos ou avós, não sei. Em algum ponto você está sendo ligado a isso, você está sendo conectado a essa situação. Mas hoje o Espírito Santo está te dizendo, hoje é o dia de você colocar um basta final nisso. Hoje é o dia de você quebrar esta corrente. Hoje é o dia desta conexão ser desconectado no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Seja desconectado agora. No sangue de Jesus, seja desconectado agora. Todo ponto que está te ligando ao desprezo, ao opróbrio, todo ponto que está te conectando à força das trevas, em nome de Jesus. No sangue de Jesus, seja desconectado agora no poder da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Josué, capítulo 5, versículo 9, o Senhor disse a Josué, hoje eu tirei de cima de você o opróbrio do Egito. Por isso o nome do lugar se chama Gigal até o dia de hoje. Josué saiu juntamente com o povo do Egito, sob a liderança de Moisés. Deus recolheu Moisés depois de 40 anos que eles estavam vagando no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito com Moisés pereceram no deserto. Uma geração nova veio, que eram os filhos. Eles vieram, cresceram, porém eles não tinham em si o pacto da aliança, não eram circuncidados. Então Deus em Gigal disse para Josué, circuncidem todos e renovem comigo o pacto. Porém, no dia daquele ato, somente naquele dia o Senhor disse para José, hoje eu tirei de cima de você o opróbrio,
o desprezo, a reprovação, a vergonha. Hoje eu tirei você daquela condição de vergonha e desgraça, de miséria, de pobreza, de derrota. Mas Josué já não era um homem de Deus? Sim, era um homem de Deus e temente a Deus. Ele foi o sucessor de Moisés. Percebe que Moisés já tinha morrido e somente quando Josué obedece à voz de Deus em circuncidar o povo, é que o opróbrio do Egito. O Egito é o símbolo do mundo, o Egito é o símbolo da força espiritual maligna da parte de Satanás. O povo de Israel, Josué na liderança, ainda estava sobre esta influência, ainda estava sobre este poder diabólico, eles ainda estavam descansando nesta condição de vergonha e desgraça. É isto que eu quero que você entenda. Não aceite esta condição, não aceite ser desprezado, ser reprovado, censurado. Não receba para si este título, esse rótulo. Comece a quebrar esta maldição, comece a repreender, comece a desconectar, comece a clamar o sangue de Jesus, comece a exercer o poder da palavra de Deus e peça a Deus que todo ponto de conexão da tua vida com o mundo das trevas seja agora desconectado no sangue de Jesus. A palavra desprezo é o termo hebraico buzi. A palavra buzi, que significa desprezo ou desprezo ousadamente, ela também significa envergonhado, porém surgindo do mal. A palavra buzi mostra uma força do mal que causa vergonha, desprezo, que causa censura. Então, esta condição, já faz muito tempo que você está nesta condição, a ponto que isso já se tornou comum para você. Mas hoje é tempo de você mudar este quadro. As pessoas que nunca olharam para você com respeito, nunca levaram a sério aquilo que você fala. Por quê? Porque estão sob a influência de Satanás, deste espírito maligno. Em nome de Jesus, essa força maligna será desconectada agora, destruída da tua vida. Quem nunca olhou para você com prazer vai passar a olhar a partir de agora. Quem nunca valorizou o teu trabalho vai passar a valorizar agora. Aonde você colocar as tuas mãos, o Espírito Santo do Senhor há de prosperar e abençoar. Você será notado. As tuas palavras terão peso. As tuas palavras serão levadas em consideração, pois assim diz o Senhor dos exércitos de Israel. Então, esta era a condição que o salmista temia. Quando nós olhamos para o Salmo 123, verso 3, o salmista diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque estamos excessivamente cheios de desprezo. Então, o desprezo causa um cansaço espiritual, o desprezo causa abatimento espiritual, o desprezo produz a morte espiritual, uma derrota na mente. Você quer destruir alguém, destrua a sua capacidade de analisar. Você quer destruir alguém, destrua a sua mente. Você quer destruir alguém, destrua os seus pensamentos. Você quer destruir alguém, destrua a sua motivação. Você quer destruir alguém, destrua a sua visão de vida. Então o salmista agora no Salmo 123, 3 clama: tem misericórdia de nós, Senhor. E ele repete: tem misericórdia de nós, porque estamos excessivamente cheios de desprezo. Ele usou um termo aqui, hanem, para misericórdia. A palavra hanem significa misericórdia, significa seja gentil com a gente, Senhor. Mostra favor, tenha pena, torna favorável e mude a nossa situação, mude
o nosso sentimento, a nossa condição, nos dê honra, nos dê peso, o peso da tua glória, o peso da tua presença. Ou seja, a palavra Hanem significa seja favorável com todos nós. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 8, está escrito: E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Esta é a diferença quando a honra que está sobre mim é a honra de Deus. Quando Deus nos dá a sua honra, Ele torna o nosso nome grande, os nossos feitos grandiosos. A nossa presença é notada, os nossos feitos são lembrados, ficam para ser eternizados. Quando nós agimos, todos sabem, todos notam o nosso agir, o nosso movimento. Então Deus estava dizendo para o salmista Davi, em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 8, estive contigo por toda parte, por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Esta é a honra que Deus nos dá. Se você imaginar que existe alguém que possa ser considerado grande na terra, o Senhor estava dizendo, Davi, eu fiz o teu nome tão grande quanto o nome dos grandes da terra. Mas olha de onde Deus tirou Davi. Versículo 7. Eu te tirei do curral detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo, o povo de Israel. Então, esse desprezo, este opróprio, é algo espiritual. Você precisa ainda hoje, agora, determinar no nome de Jesus, no sangue de Jesus Cristo, que seja quebrado todo ponto de conexão, seja familiar, seja qual ponto for. Comece a orar pedindo para que Deus venha desconectar todo o pensamento que possa te conectar a este mundo diabólico e terrível. Seja desconectado o teu passado do teu presente, que possa te conectar a esse opróprio e a esse desprezo. Comece a quebrar agora toda esta corrente do mal no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, não aceite mais ser tratado com desprezo. Não aceite, não receba para si este rótulo de ser sempre tratado com desprezo, ser sempre tratado com indiferença. Não aceite agora que alguém seja rude com você e tratar isso como comum ou natural. Não aceite mais. Repreenda. Você não tem que brigar com ninguém. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados, potestades, as forças espirituais que agem nas regiões celestiais. Aí o Senhor diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É com eles que nós lutamos. Não é contra pessoas. Pessoas são usadas, pessoas são influenciadas, pessoas são manipuladas pelo poder das trevas. Mas você pode quebrar esta influência. Você pode quebrar este mal dentro da sua casa, na empresa onde você trabalha, na igreja onde você congrega, na sociedade onde você está inserido. Cada vez que alguém te tratar com certo desprezo, cada vez que alguém te tratar com indiferença, cada vez que alguém ser rude com você, diga em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo agora, seja desconectado agora esta ligação. Às vezes, Satanás lança suas setas para te conectar e alguém te trata com indiferença. Sabe o que você faz? Em vez de você orar e quebrar este mal, não, você fica irado. Você começa a ficar bravo, você quer brigar com aquela pessoa, você quer tomar satisfação com aquela pessoa. Até então, talvez você não estava conectado a nenhum ponto,
mas naquele momento o Satanás lançou sua seta e te conectou a uma condição de desgraça e de derrota. Então, a partir de hoje, não aceite mais este rótulo. Tome uma posição como homem e mulher de Deus e use do poder do nome de Jesus, use do poder do sangue de Jesus e venha destruir esta influência de Satanás. Assim diz o Senhor dos Exércitos, para a tua vida. Por certo, o Senhor pelejará por nós e nos dará vitória no sangue de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Amém.